eu sou a Lu e hoje, olha o que nós vamos fazer? Antúrios. Eu me inspirei nos meus antúrios, olha como eles são grandes, olha que interessante, a folha fica, a flor fica verde no final e fica gigantesca, olha perto da minha mão. Tenho também uma miniatura aqui, olha que gracinha, uma mudinha que eu fiz, foi daqui que eu tirei as folhinhas e a flor eu girei em várias posições, fotografei pra gente poder pintar. Esse é o risco, um vaso transparente, 2 folhas e 4 flores. Vamos começar pelo vaso. Primeiro, eu vou colocar diluente em toda a área do vaso. Vou usar um pouquinho do cinza ônix. Vou começar por aqui. Olha como eu tô fazendo. Eu vou deixar os galinhos. Tô passando a tinta no meio deles. Aqui você viu que tem a linha da água, mas eu vou passar a tinta por cima, porque com o diluente embaixo, aparece o risquinho. Olha. É preferível que você pinte um pouquinho em cima dos galhos do que você deixe esse galho muito gordo, porque depois na hora de pintar o galho a gente vai ter problema. Aqui embaixo, olha, eu só vou limpar o meu pincel, olha como vai ficando clarinho. Se ficar manchadinho também não tem problema. Olha, só limpando o pincel bem de leve. Eu vou passar inteiro aqui, ó, no comecinho ali. Ficou manchadinho. Vou passar um pouco aqui também. Na verdade, eu vou preencher. Mas olha, bem de leve, que daí você não perde o risco. O risco ainda tá aparecendo. Nessa parte aqui, é bem fácil a gente entortar. Então, tome cuidado para não entortar o seu vaso. Vou lavar meu pincel e vou trocar. Eu vou pegar um... Eu tava com o número 8, assim, com bastante cerda. Agora eu peguei o número 4. Também tem cerda, só que tá aparadinho. Vou usar o verde pântano. Só um pouquinho nesses cantinhos aqui de cima. Quero que fique mais forte a sombra. Aqui a gente tem aquela bordinha. Eu vou deixar o espaço. Aqui também, que a gente tem a sombra desse antúrio. Aqui eu vou fazer assim, ó, tá vendo essa linha que é a linha da água, né? Então, eu vou colocar um pouquinho. Vou fazer umas manchinhas aqui, opa, com o verde pântano, ó, entre os galinhos. São manchinhas mesmo, tá? Não precisa que o teu fique igual ao meu, mas que você tenha algumas manchinhas assim aqui pelo meio. Algumas sombras. Vou usar o verde pântano também, tá vendo? Aqui a gente tem 3 linhas. Uma é a linha de baixo da base. A segunda linha a gente vai colocar na parte de baixo um pouquinho de sombra com o verde pântano.
essa outra também, olha. Um pouquinho de pântano. Vou deixar aqui um pouquinho mais escuro, afinal essa folha tá dobrada em cima dele. Isso. O lado de cá fica mais claro porque a gente tem mais área vaga. Agora eu vou usar o verde pinheiro. E com ele vou preencher todos os galinhos. Simples assim, olha. Não se preocupe se eles não ficarem muito certinhos, porque não se esqueça que eles estão dentro da água. E sempre tem um pouquinho de refração, então eles ficam parecendo tortos. Lavo meu pincel. Vou usar um pouquinho de verde soft. Você pode usar o marfim, você pode usar erva doce, até o branco mesmo, se você quiser. Vou começar iluminando e eu vou iluminar todos aqui, ó, do lado direito, que é esse lado aqui que tá mais iluminado, no caso, que tem mais luz. Então, um pouquinho, ó. Não precisa chegar até em cima. Pouquinho só de tinta no pincel e dou assim uma pinceladinha. Aqui mais um. Não precisa ficar aquela linha inteira. Aqui mais um, passa por aqui. Pulei esse, porque eu quero colocar ele por cima. Então, agora vai ser esse aqui. Assim. Já vou iluminar aqui pra cima também. E por último, esse, que seria esse último antúrio aqui, que passa por cima deles todos. Ó, vou colocar ele com um pouquinho mais de luz. Essa luz ainda vai sumir um pouco, porque tá em cima do diluente. Mas o que a gente precisa aqui é uma sugestão. Pronto. Eu vou fazer a primeira parte da iluminação. Até agora nós trabalhamos com a sombra. Então, aqui, ó, no cantinho, eu vou colocar um pouquinho do branco. Vou puxar e vou sumindo com a tinta. Nesse cantinho de cá também. Como eu disse, tome cuidado para não entortar. Vou puxar um pouquinho com o pincel. Cuidado para não pôr muita tinta, que daí você vai sujar aqui. Não pode passar em cima dos galhos agora. Aqui nesse cantinho. Aqui nesse cantinho. Essa luz ainda vai sumir um pouquinho, tá? Então, não pode ficar muito forte. Nesse cantinho. Você viu que eu pego um pouquinho de tinta só na pontinha e começo pelos cantinhos. Aí, eu vou limpando o pincel. O pano não grudou muito bem aqui. Eu vou subir um pouco aqui, ó, vou pôr uma pincelada de luz aqui. E vou fazer assim. Ó, coloquei bem no cantinho e subi, entrei, ó, limpando o pincel. Isso vai parar por aqui, vai ficar assim, ó, não vai ficar retinho e não é para misturar muito, não. Essa área aqui, a gente vai colocar, eu vou colocar só um pouquinho de tinta. E vou dar uma puxadinha. Olha, eu tô colocando um pouquinho do branco aqui. E vou passar em cima dos galinhos, olha só.
bem em cima daquela linha. E vou dar uma puxada com esse branco. Isso vai dar uma misturada aqui nos galinhos, olha, não tem problema, é isso mesmo, tá? Só até aqui. Não pode colocar branco aqui, que é área de sombra. E aqui em cima, que a gente tem a boca do vaso, então eu vou pôr um pouquinho de branco também. Olha, bem de leve. Vou fazer uma manchinha aqui. Manchinha aqui. A gente deixa assim para terminar depois. Agora, nós vamos fazer essa folha. Eu vou começar preenchendo com verde folha aqui, ó, esse lado. Vou colocar um pouco do verde pinheiro aqui. O problema é que o risco, com o verde pinheiro, o risco some. Ó, você misture, a folha do antúrio, ela é um verde bem forte, mas ela é bem lisinha. Então, você tem que misturar, ó, vou colocar o verde pinheiro aqui, você viu que tem esses riscos pra cá? Então, eu vou puxar esse verde pra cima o verde escuro pra cima do verde mais claro. Fazendo essas ranhuras. Do jeito que tá o risco, você pode olhar no teu desenho e colocando esses riscos. Toma cuidado aqui, olha, porque nessa parte, aqui é onde tá o cabinho. Então, essas ranhuras, elas partem daqui. Ela vai pra trás, pra cá, e depois vem fazendo isso aqui. Quando chega aqui, ela já tá vindo pra frente aqui. Esse lado aqui é a mesma coisa. Vou deixar essa divisão aqui acentuada. Vou colocar o verde claro pra lá. E vou puxar o verde pinheiro de lá pra cá. Misturando sempre. Ó, vou colocar e vou misturar. É uma folha grande, então tô trabalhando com esse pincel maior, com mais cerdas, para fazer a mistura. Depois eu vou usar o menor para fazer essas ranhuras. E para acertar as bordinhas. Olha, agora que você já viu a mistura, vou trocar o meu pincel. O número 2 é paradinho. E com o verde pinheiro, eu vou fazer essas ranhuras aqui pra cima dele. E já vou acertar esse meinho. Aqui, você viu que eu fiz com um pincel grande mesmo. Se você conseguir fazer com o grande, ótimo, pode fazer também. O material que eu fico falando aqui é sugestão. Se você já consegue trabalhar com o teu pincel grande, ótimo, não precisa pegar o pequeno. Mas se você não consegue, então use o material de acordo com a sua necessidade. Não existe um pincel certo para fazer determinada coisa. O pincel certo é aquele que você consegue trabalhar bem. Você seguindo o risco, você vai fazer isso daqui bem certinho. Bom, no finalmente aqui, a gente vai fazer com o pincel número 2
um risquinho com verde claro, o verde folha que eu tô usando aqui, bem aqui no meio, ó. Não ponha em cima da parte escura, tá? Acentua essa luz aqui, bem no meinho. E esse risquinho termina só aqui na pontinha. As bordinhas ficam bem clarinhas, do lado daqui da luz. E é assim que eu vou fazer aquela folha ali de cima. Olha como ficou essa outra folha. A sombra pra cá, a sombra aqui desse lado, a luz pra cá e a luz aqui em cima. Aí, eu fiz uma dobrinha aqui também. Agora, nós vamos fazer aquele antúrio lá de cima. Nós vamos preencher inteiro com vermelho vivo. Essa parte aqui também, menos isso daqui. Vou usar um pouquinho do vermelho profundo para separar aqui, olha, esse biquinho, que ele vai ficar mais escuro. Para fazer a sombra desse pistilo aqui. Ó, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem assim, essa parte aqui de trás, ela tá por trás. Então, ela vai ficar mais escurinha. Um pouquinho de vermelho profundo. E eu vou puxar um pouquinho, assim, uma pinceladinha do vermelho profundo em cima de todas essas linhas que eu coloquei aqui. Ó, você pode ir fazendo assim. Lava teu pincel. Agora, você vai fazer o seguinte. Cada uma dessas pinceladas que você deu, você vai esfumaçar um pouquinho a parte de trás. Ó. Vai ficar a linha do lado esquerdo e do lado direito você tira a linha. Aqui do meio, passe o pincel em cima, assim, ó, só pra abaixar um pouco a cor. E aqui pro lado de cá. Agora, eu vou te dar uma sugestão. Você pode trabalhar com um coral, você pode trabalhar até com um pouquinho do amarelo. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo, amarelo ouro. Vou fazer cada um diferente para você ver. Na área de luz, olha, eu tô colocando um pouquinho do amarelo ouro e vou meio que dar uma sumidinha com ele. Vai ficar todo manchadinho. Aqui é bem no lugar contrário, olha, você trabalhou com vinho assim para trás. Agora, do lado de cá, você coloca um pouquinho do amarelo ouro. Não é vinho, eu me enganei. Você pôs o vermelho profundo aqui, esfumaçou para cá. Agora, você vai pôr o amarelo desse lado. E vai esfumaçar pro lado de cá. Tá vendo? Vai ficar dividido. Não é para ficar listrado, tá? Por favor. Coloque um pouquinho só de tinta. Dá uma misturadinha. A luz vai ficar pro lado de dentro desses gordinhos. A luz é o amarelo. Um pouquinho de tinta, olha, eu coloco bem no meio. Aí eu vou levando para lá e venho trazendo para cá. Se você colocar aqui, fica muita tinta e você não consegue lidar aqui com esse escuro. Por isso, coloque no meio da distância que você tem que esfumaçar, iluminar. Aí você vai puxando para os dois lados. Aqui, ó, você viu que aqui nós trabalhamos assim. Esse é o do meio. Agora eu vou virar o pincel e vou trabalhar assim. Aqui eu vou colocar um pouquinho na borda, só para fazer a manchinha.
Aqui eu vou colocar um pouquinho na borda também, pra gente fazer ali a dobrinha. Que tem que ficar um pouquinho mais claro nessa parte, porque ela tá por cima. Olha como que ficou. Tá? Agora eu já vou preencher de amarelo ouro. Esse pistilo, na verdade, aqui que são as flores. Essa parte vermelha é a corola. É a parte que protege, seria a sépala. Vou usar um pouquinho desse verde folha no pincel e vou fazer um pouquinho de um batidinho. Aqui, ó, desse lado esquerdo. Essa partezinha aqui, ó, embaixo, vou deixar assim mais verdinha. Agora eu vou lavar o pincel e vou fazer branco do outro lado. Que fique bem manchadinho e que não fique uma linha reta do lado, porque ele é todo crespinho. Ó, não precisa chegar com esse branco até embaixo. Lembrando que ele é amarelo, então não pode ficar nem muito branco e nem muito verde. Consiga o equilíbrio. E aqui embaixo, ele tá por trás dessa partezinha aqui, ó. Então, eu vou escurecer um pouquinho aqui. E pronto. Esse está pronto. Este aqui, eu vou preencher com o vermelho vivo da mesma forma. Olha, tô fazendo as sombras com o vinho. Do mesmo jeito daquele lá de cima. Tô passando o vinho bem em cima da linha. Aí, eu vou esfumaçar para trás. E agora, eu vou mudar a cor da luz. Eu vou usar um pouquinho do branco. Ali naquele usei amarelo. Nesse, eu vou usar um pouquinho do branco. Se eu passei o vinho e esfumacei para trás, o branco, agora eu vou colocar aqui, ó, na parte clara. Trabalhar com um pouquinho só de cor, tá? Ele vai ficar assim um pouquinho mais desbotado. Aí depois você vai escolher aquele que você gosta mais. Fica meio rosado. Às vezes, quando ele tá um pouquinho mais envelhecido, ele fica meio rosado. Então, eu vou trabalhar essa parte aqui toda agora. Aqui, ó, preenchi também com o amarelo. Eu vou colocar um amarelo ouro. Eu vou colocar um pouquinho de batidinho de vermelho. Porque esse aqui, ele já tá mais amadurecido. E daquele lado ali, eu vou pôr um pouquinho do branco. Só para iluminar um pouquinho. Ó. Bem na bordinha. E venho limpando o pincel para dentro do espaço. Agora, eu vou pintar aquele lá de cima. Isso aqui é a pontinha dele. Eu já preenchi tudo com vermelho. E essa pontinha aqui, ela é bem amarela. Porque a gente tá vendo ela por baixo. Procurando posição para fotografar os antúrios. Eu achei essa daqui, olha. Olha como que ele ficou. Ali eu inverti porque eu precisava do cabinho não pra cá, precisava do cabinho pra lá. Então eu inverti. Mas olha, aqui é a parte de trás. Aqui o cabinho e ali a ponta que tá pro lado de lá. Essa partezinha aqui de baixo, olha, já vai ficar um pouco verdinha, mas eu vou colocar o amarelo ainda. Ó, tem uma divisão ali. Mas é assim, esverdeadinho com o amarelo.
E o resto aqui do cabinho, daí você põe o verde pinheiro. Aqui é menorzinho, então vou usar o pincel número 2. Tô usando o vermelho profundo. Aqui, ó, vou separar, porque essa parte tá na frente. Vou colocar um pouquinho da sombra. E essa parte aqui, ó, ela tá toda escurecida, assim. Meio riscado aqui. Agora, eu pego o pincel número 2 e eu vou fazer com o amarelo ouro. Aqui essa pontinha. Depois eu vou passar uma linha aqui, ó, de amarelo ouro. Toda essa beirada aqui, ó, tem uma linha de amarelo ouro. Essa linha aqui, ó, vou reforçar com um pouquinho do vermelho, só para separar. E vou colocar um pouquinho do amarelo ouro aqui por dentro, para fazer um pouquinho de luz. E assim, aqui vai a luz. A gente tem um antúrio totalmente às avessas. Esse antúrio aqui, eu vou preencher ele totalmente com o vermelho vivo também. Esse daqui eu quero que ele fique bem mais escuro, então eu vou usar o vinho, só que eu vou usar o vinho diferente. Eu vou colocar em toda a área que tem esses risquinhos. Olha que eu tô colocando uma pincelada grande agora. E eu vou dar uma esfumaçada e vai ficar aparecendo, olha só, tô esfumaçando para todos os lados. Aqui eu vou preencher inteiro, que é a área da sombra. Aqui eu vou colocar a pincelada gorda, vou esfumaçar para os dois lados. Ó, você viu como eu tô espalhando esse vinho, mas o vermelho permanece em alguns lugares. Esse vermelho vai ser a luz. Ó, esse daqui vai ficar bem mais escuro. Eu quero mostrar para você opções. Você pode trabalhar o seu desenho com uma das opções de cores que eu deixei aqui. Não precisa fazer colorido assim como o meu, que eu fiz cada um de uma cor só para mostrar como trabalhar as cores. Você viu que eu não juntei aqui, ó, a sombra continua ali bem marcadinha. Aí, bem esfumaçadinho. Olha como fica bonito. O pistilo desse vou fazer da mesma forma desse outro aqui. Vou preencher com amarelo, fazer a sombra com vermelho e a luz com branco. Agora, se você quiser, pode usar o pincel 0. Tá vendo? Bem aqui, ó, na junção dessas duas partes, tem um amarelinho assim, ó. Aqui a minha folha já tá bem seca. E daí você faz um risquinho eu tô usando amarelo canário. Esse risquinho, ele vem sumindo. Depois, essa borda aqui, ó, todo lugar onde tem o verde folha, você pode fazer. Tá vendo? Não é aquele contorno pesado. É um brilho, e na verdade é um brilho da cor amarela. Ó, do lado aqui fica assim um pouquinho mais larguinho ainda, aqui, ó. Bem assim. Do lado de cá, só vou colocar assim em algumas partes, não vou preencher inteiro. Ó, vou pôr aqui nesse gordinho. Nesse gordinho. Você viu que se ficar falhadinho, não tem problema. O que eu tô vendo lá, a gente não enxerga todas as partes. Ó,
só até aqui. Vou fazer esse acabamento nessa outra folha também. Olha como que ficou aqui, ó, aquele contorno que eu disse que ia fazer. Bom, nesse ponto, o vaso, ele já está totalmente seco. Então, nós vamos colocar o brilho com o branco puro. Olha, eu vou pegar com o pincel número 6 aparado um pouquinho de tinta e vou colocar aqui. Você viu que eu não vou chegar até em cima, eu vou colocar mais aqui. Olha, essa tinta, eu só vou dar uma quebradinha aqui, vou espalhar só um pouquinho, não vou puxar pra cima. Já quero fazer isso aqui também, ó. Eu tô reforçando, na verdade, aquilo que a gente já fez. Eu vou fazer isso desse lado também. Você viu que aqui esse lado é mais fácil. Quando chega aqui, você tem que torcer a sua mão. Ou então, gira o pano. Isso faz ficar mais fácil. Pra ele ficar certinho. Pouquinha tinta. Quando pegar muita, tira o excesso no pratinho. O lado de cá é a mesma coisa. Só que aqui eu vou deixar um pouquinho mais, porque esse lado aqui é um lado que tá pegando mais luz. Ó, tô colocando umas pinceladas assim. Reflexo é uma coisa muito interessante. Se você girar, se coloca um objeto transparente com água, se você for girando, você vai ver que o reflexo ele tem uma lógica, mas não tem como eu dizer para você, o reflexo vai estar aqui. Não tem como, a gente tem que ir fazendo o reflexo. A única coisa que eu digo para você é a seguinte, se aqui tá arredondado, se eu tenho esse reflexo até embaixo, aqui embaixo ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sempre acompanhar a borda. Se for redondo, vai ser redondo. E no meio, no centro, sempre ele vai ficar reto. Isso é uma regra, tá? Vou colocar uma pincelada daqui, que é onde tá o nível da água, né? Vou realçar esse branquinho aqui, que é a bordinha. Posso até fazer um pouco aqui também, ó. Na sequência. Aqui embaixo, bem na linha aqui, ó, do meio, eu vou colocar 2 pontos. Vou colocar um pouquinho aqui. Essa linha aqui da água, geralmente ela faz um semicírculo. Eu não vou passar pra lá, porque os galinhos, eles ficam por trás. Aqui a linha da água tá na frente, ali a linha da água tá por trás. E vou colocar aqui nesse cantinho também um brilho. Então, nós temos 2 brilhos aqui, um referente a essa luz, e outro referente a essa luz. Aqui, ó, da borda, eu vou puxar um pouquinho mais, para marcar que ali é a borda do vasinho. Assim, não precisa encontrar aqui. Agora, isso daqui a gente deixa secar um pouquinho também. E nós vamos trabalhar um fundo. Aqui no meio, vou colocar cinza ônix, que é o mesmo fundo que a gente usou aqui no vaso. Eu vou trabalhar, ó, vou pegar, umedeci a brocha, uma brochinha. Olha quanta água, tá? Eu coloquei ela dentro do copo assim. Vou pegar um pouquinho da tinta. Eu vou tirar o excesso de água e eu vou começar aqui no meinho.
a gente vai colocando. Aqui no meio ficou bem preenchido. Aqui nos cantinhos, você pode, olha, preencher aqui no cantinho. Aí você vai limpando a brochinha assim, ó, pra fora. A gente não quer que fique aquele fundo pesado em volta. Ó, só um pouquinho no cantinho. No meinho vai ficar mais preenchido. Então, eu tô apertando um pouquinho mais a brochinha. Olha como vai ficando um fundo bem parelho. Nesses cantinhos, você coloca a tinta apertando a brocha. Depois você vai deixando leve. Ó, vai sumindo. Aparece um pouquinho de tinta, mas não fica uma linha. Não é preciso fazer isso. É no cantinho, de leve. Aqui no cantinho, bastante. Então, eu aperto a brocha. A partir daqui, olha, o espaço começa a se alargar. Então, eu vou trabalhando com a brocha mais de leve. Vai sumindo. Aqui só um pouquinho. Aqui em cima nem precisa fundo mais. Aqui embaixo, eu vou colocar um pouquinho desse mesmo fundo. Assim, ó, na horizontal. Aqui, nem coloquei. Tenta trazer esse espaço, não aqui, mas aqui. Você viu que sobra um espaço do lado. Não precisa levar esse fundo muito longe. Seguindo a paleta de cores, eu vou pegar um pouquinho do amarelo canário. Limpo bem, nem umedeci a brocha, tá? E vou colocar um pouquinho de um clarinho aqui, ó. Nesse espaço. Um pouquinho aqui do lado de cá também. Só isso já é suficiente. Se você não gosta de fazer fundo, então não faça. Se você gosta e não consegue fazer ainda, treine. Você não é obrigado a fazer como eu faço. Isso é apenas uma sugestão. Com o pincel, com a brocha só sujinha, eu vou colocar, olha, uma manchinha aqui, uma manchinha aqui, só assim, saindo um pouquinho pra fora. Pra mim, tá concluído esse trabalho. O que você achou? Espero que tenham gostado desse trabalho. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!